você veja, por exemplo, que vamos dizer, a capacidade de matar, ela aumentou na modernidade a um ponto que Júlio César ou Gengis Khan jamais poderiam ter imaginado. E também, vamos dizer, a capacidade, vamos dizer, do controle pelo conhecimento e pela informação aumentou, não digo acima do que Júlio César poderia ter pensado, mas aumentou além do que qualquer pessoa nos anos 50 do século passado poderia ter pensado. Né? Essa história, por exemplo, do grampo universal, quer dizer, todas as conversações telefônicas estão sendo gravadas e processadas em computador e conforme apareçam certas palavras, você terá uma segunda rodada de exames até chegar a identificar aqueles que podem ser, né, os inimigos do povo. Essa é uma possibilidade que alguns anos atrás simplesmente não existia e que passou a existir. A possibilidade de você ouvir conversas à distância, quer dizer, um neguinho do FBI pode, né, localizar lá, sei lá, 2 quilômetros e ouvir tudo que nós estamos falando aqui. São possibilidades que apareciam somente em sonhos, se tanto. Né, e que colocam as pessoas comuns num estado de total inermidade. Então você imagina, por exemplo, né, a conspiração contra Júlio César. Meia dúzia de pessoas falaram, não aguentamos mais esse cara, ele é um ditador, né, vamos dar-lhe umas facadas. E deram as facadas. Né? Então, você imagina o acesso que você tem hoje a um governante. Você simplesmente não tem acesso. Pior, o governante não é necessariamente quem manda. Existe por trás dele sempre um esquema que você não sabe quem exatamente o representa. Só para você verá, nos anos 60 houve aquele livro do Wright Mills, sociólogo Wright Mills, que era um sociólogo esquerdista, que se chamava Elite do Poder, em que ele mapeou pela primeira vez, né, a sociedade americana tentando responder quem manda nessa porcaria. Não é quem está no governo, não é quem exerce o cargo nominal, é quem toma efetivamente as decisões. E ele viu que essa elite do poder é uma coisa altamente ramificada, que incluía ali clubes, igrejas, famílias, e que não poderia ser descrito em termos apenas do poder político nominal, o que é obviamente uma verdade. Mas hoje em dia, um mapeamento como ele fez na época seria quase impossível, pela vastidão e complexidade da coisa. É muito fácil a gente dizer, por exemplo, quem manda é o grupo Bilderberg, ou tal ou qual família, mas isso são metonímias. Né? Eu, por exemplo, quando digo grupo Bilderberg, eu estou consciente de que é uma metonímia. Eu estou consciente de que eu não conheço a rede inteira e que eu estou designando um monte de entidades e pessoas desconhecidas pelo nome de um que eu conheço. Oi? Voltou? Então eu vou fazer um teste aqui. Alô, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat, que nós tivemos uma interrupção aqui. Aqui está parado. Deixa eu reiniciar a página aqui. Então, já voltou o som. Então, vocês imaginam, por exemplo, frequentemente nós imaginamos, digamos, o camponês medieval como o suprassumo do sujeito que está dominado, escravizado, que está por baixo. No entanto, ele tinha total conhecimento de quais eram as fontes do poder na sua sociedade. E ele tinha com essas pessoas uma proximidade física. Se você pegar certas sociedades ainda modernas, que ainda têm esse resíduo um pouco arcaico, vocês estudem, por exemplo, o assassinato
do rei da Arábia Saudita, esqueci o nome do homem, não lembro se era o Faisal, o antepassado dele, que ele ainda dava audiências para o povo. Né? Abria as portas do castelo e o povo ia lá falar com ele. Cada um ia reclamar do que queria, fazer suas reivindicações, e um desses deu uma facada no rei. É uma situação que no mundo ocidental só se observava até a Idade Média. Quando você chega já na entrada da modernidade, né, o rei vai se tornando uma figura cada vez mais inacessível. Né? E hoje em dia, você imagina, se você pedir uma audiência com o presidente da República, qualquer república, primeiro a sua vida vai ser vasculhada, você vai ser revistado, e você não entrará lá dentro com um palito de fósforo. Né? Então, e ademais, em geral, se você cometer um atentado e tirar o governante, isso não quer dizer que vai mudar a situação, porque todo o esquema por trás dele continua presente. E pode facilmente substituí-lo por outro, talvez até pior. Então isso quer dizer que não há meios de ação política física, como tinham os assassinos de Júlio César, tá certo? Ou como tinha o próprio camponês medieval. Por exemplo, existe o famoso livro do George Colton, que é o grande historiador da Idade Média na Inglaterra, onde ele mostra ali a convivência diária do senhor feudal com os seus camponeses. Ele andava no meio deles, às vezes algum camponês tomava carona na garupa do cavalo e assim por diante. Quer dizer, ele poderia a qualquer momento ser acertado por uma paulada ou uma facada, ele estava à disposição das pessoas. Então a distância entre o homem comum e o poderoso não era tão grande. Né? Também existe aquele fator realçado pelo Carroll Quigley, que eu até mencionei num artigo, que é o tipo de armas que existe à disposição. Quando as armas são de fácil manejo e fácil acesso, então existe uma espécie de democratização da sociedade. Mas quando as armas se tornam demasiadamente complexas e caras, então predomina o sistema hierárquico. Só os de cima têm aquelas armas, o que é exatamente o caso de hoje. Tá certo? Então, tudo isso, vamos dizer, é o mundo cartesiano, quer dizer, a ilusão do domínio de que a humanidade, entre aspas, aumenta o seu domínio técnico, essa aí tem que ser derrubada. Para a humanidade, não. Uma meia dúzia de pessoas. E essa meia dúzia se torna cada vez mais inacessível. Mais ainda, quer dizer, à medida que esse edifício da ciência se torna complexo e se fecha, vamos dizer, num código grupal, num código corporativo quase inacessível ao profano, então não é que você não pode interferir, você não pode nem entender aquilo. Você levaria anos da sua vida para entender do que tal ou qual grupo de cientistas está falando. Naquele livro O Sonho de Descartes, que é um livro só sobre as matemáticas, os autores, que eu esqueci o nome agora, eles mostram o caso de que nos departamentos de matemática das grandes universidades, o chefe do departamento frequentemente não tem condições de entender os projetos de pesquisa dos seus subordinados. Porque se ele precisaria ter um treinamento específico, um treinamento naquela especialidade, e ele não tem, então ele aprova ou desaprova a esmo, ou na base da amizade, ou da influência, etc, etc. Então quer dizer que a ideia do controle sobre a natureza implica, de certo modo, né, por um lado, a hierarquização do poder, aumenta a distância entre governantes e governados, tomando governante não no sentido oficial, mas no sentido genérico, mas, por outro lado, ele alimenta também uma situação caótica no qual a própria classe governante não sabe muito bem o que ela está fazendo. E é por isso que eu não acredito vamos dizer, a distância é grande, tá certo? Mas o controle não é tão grande. É isso que é importante. Quer dizer, a máquina controla quem está embaixo, mas ela não tem muito controle dela mesma. Tá certo? E é por isso que eu não acredito nessa teoria dos senhores do mundo, os mestres do universo, etc, etc. Não, eles mandam relativamente. Vocês não se esqueçam que, por exemplo, esse projeto de governo mundial era para estar implantado nos anos 80 do século passado, e não está até agora. Quer dizer, as coisas também não vão tão bem, não são tão fáceis. Além do fato de que existem 3 projetos globalistas em competição, e nós não sabemos quem vai ganhar, e os caras que estão em cima também não sabem.